Números. Com 36 capítulos, o quarto livro do Pentateuco tem o nome de Números devido relatar em seu conteúdo 2 censos em Israel. Além disso, narra a peregrinação dos israelitas na região do Monte Sinai e perseguições sofridas por esse povo. São abrangidos 38 anos de acontecimentos, entre 1512 e 1473 a.C. É atribuído em Números para muitos exegetas a criação do sistema de pesos e medidas ao próprio Deus Javé, e também nele é relatada a organização do seu povo em 12 tribos. Os levitas não são contados. Números, capítulo 1, versículo 47 a 54. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Os levitas têm como papel principal administrar, transportar, montar e desmontar o tabernáculo, sendo supervisionado por Itamar, filho de Arão. Eles também tinham uma função bastante comum. Serviam de protetores do tabernáculo contra o próprio povo de Israel, contra os efeitos nocivos da tribo de Israel, protegendo o tabernáculo da indignação das tribos. Porque todo primogênito é meu. Números capítulo 3, versículo de 11 a 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que eu tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Novamente, o Senhor Javé reafirma o seu desejo pelo sacrifício de primogênitos em sua honra, suavemente disfarçado na palavra santifiquei. Mas, como os primogênitos dos animais eram imolados, não teríamos por que não acreditar que isso também se aplicaria aos santificados. Relembremos do caso de Abraão, ao iniciar esse ritual com seu próprio filho Isaque. Levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Números, capítulo 3, versículo 42 a 45. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor teria ordenado a Moisés a substituição dos seus primogênitos, humanos e animais, pelos filhos e animais dos levitas, nos rituais de sacrifícios. Mas afinal, por que os levitas teriam perdido o privilégio da proteção divina que os outros das outras tribos de Israel gozavam? Ou eles representariam uma tribo privilegiada, com o exclusivo direito a participar dos rituais, fazer sacrifícios, entrar no tabernáculo e até morrerem em nome do seu Senhor?
A importância dos levitas para o Senhor Javé estaria na sua imensa lealdade e coragem. Afinal, toda a responsabilidade de guiar seu povo foi dada a Moisés e a Arão, que eram levitas. Eles participaram dos principais episódios em que se exigia uma ação mais violenta, como em Êxodo 32, versículo de 25 a 29. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Araão o havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 1.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje a bênção. Portanto, os levitas seriam ardentes defensores do Senhor Javé, como provaria a frase: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os de Levi. Eles não foram contados, pois eram usados como exército de defesa, e certamente ocorreriam muitas baixas nessa tarefa. Eles seriam sacerdotes, e como tais destinariam suas vidas à proteção das coisas do Senhor Javé. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Números, capítulo 9, versículo de 15 a 23. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. A nuvem, ou melhor, a nave do Senhor Javé, novamente volta a guiar seu povo. Para ilustrar mais um pouco, veremos o que diz Ezequiel em seu livro. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a primeira visão dos querubins. Ezequiel, capítulo 1, versículo de 4 a 5. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como se fosse ouro brilhante, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres. As murmurações dos israelitas. Números capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. A nuvem do Senhor se aproxima demais do seu povo, e mata várias pessoas com a sua propulsão. Novamente o povo de Deus se desespera e reclama a Moisés a falta de alimento. Javé manda através de um vento forte mais uma vez codornizes para aplacar a fome de seu povo. A revolta de Miriam e Arão. Números capítulo 12, versículo de 1 a 7. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Continuação, Números, capítulo 12, versículo de 8 a 16. Boca a boca fala com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão diz a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogue-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada estes dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Apesar de não desejar curar a lepra, Javé sabe como provocá-la no seu povo e como curá-la. Usa essa doença para punir a rebeldia de Miriam, deixando-a doente por apenas 7 dias. Qual seria a razão para ele não eliminá-la do meio de suas tribos? Teria a lepra uma função exemplificadora ou controladora? O Senhor Javé a usaria para aterrorizar seus seguidores e mantê-los submissos? 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Números capítulo 13, versículo de 1 a 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terá, e é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Uma provável explicação para o termo terra que mana leite e mel seria uma terra boa para a criação de gado e para a agricultura. Ou seja, se assim fosse, decorreria uma boa produção de leite pela criação de gado e de mel pela fertilidade da terra, com muitas árvores e, consequentemente, também com muitas abelhas, garantindo uma boa produção de mel. Calebe alerta seu povo que a terra prometida é habitada por gigantes, os filhos de Enaque, os descendentes dos Nefilins, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 8. Eles também são mencionados em Deuteronômio 1, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Deuteronômio 2, versículo 10. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes.
Deuteronômio 3, versículo 11. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabar dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Observação: a representação da medida côvado é muito relativa, pois corresponde à distância da ponta do dedo menor da mão ao cotovelo, variando assim de pessoa para pessoa. Porém, um côvado equivale aproximadamente a 18 polegadas, 52,4 centímetros. Portanto, o rei Og mediria em torno de 4,71 metros. Números capítulo 14, versículo de 2 a 45. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhuma daquelas que me provocaram haverá. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então deteram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas, e os feriram, derrotando-os até Hormá. O povo de Moisés, diante da possibilidade de ter que enfrentar um povo gigante para conseguir a posse da terra prometida, revolta-se. Afinal, como não se sentir de certa forma enganados pelo seu Deus, já que, além de tantos sofrimentos já passados, a terra que brotava leite e mel, um presente de Deus, teria que ser conquistada através de batalhas tão incertas de êxitos. Moisés novamente alerta para a possibilidade de ocorrer uma deterioração da imagem do Senhor perante os outros povos da terra, caso ele castigue o seu povo escolhido. E novamente o Senhor Javé leva suas palavras em consideração e volta atrás em sua vingança, não os matando, porém impedindo-os de entrarem na terra prometida, forçando-os a vagarem pelo deserto até a morte durante 40 anos. Como poderiam simples mortais derrotarem gigantes? O Senhor Javé amaldiçoa todos que se rebelaram contra ele, deixando-os sem a sua proteção ou presença, para renovar o seu povo e livrar-se dessa geração desacreditada em seu Deus. A presença do Senhor Javé e da arca sagrada seria garantia de vitória contra qualquer povo. Assim fica novamente provado que a arca da aliança também era usada como arma de guerra. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Números, capítulo 16, versículo de 12 a 30. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. E Coré fez ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação.
E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Continuação, Números capítulo 16, versículo de 31 a 50. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meu incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Ocorre novamente uma rebelião contra a situação em que se encontravam os israelitas. Desta vez, dois grupos distintos se unem: os das tribos de Ruben com os levitas, Coré, Datã e Abirão. Eles sentem inveja de Moisés e da proteção que o Senhor dedicava a ele. Moisés tenta protegê-los, porém Javé não desiste do intento de matá-los e faz com que se cumpra um prenúncio de Moisés. O Senhor mata 250 pessoas da tribo de Levi com fogo, que, segundo o texto, saiu dele mesmo, ou teria sido da nuvem. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Mas o mais interessante dessa passagem é a preocupação que o Senhor tem em salvar e recuperar os metais dos incensários do meio do fogo. Os que eram usados pelos sacerdotes israelitas eram santos e seriam reutilizados. Já os dos levitas rebeldes deveriam ser transformados em folhas para cobrir o altar. No dia seguinte, uma nova rebelião, como de costume. O Senhor aparece na mesma hora em sua nuvem e deita sobre os rebelados uma nova praga. A mortandade por praga do Senhor sempre esteve associada a algum fator: insetos, vermes, doença, etc. Porém, dessa vez não foi especificado nada para que tenhamos uma ideia sobre o que causaria as mortes. Seria essa praga o anjo da morte relatado em Êxodo 11, 4, 5? Disse mais a Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Nessa ação, o Senhor mata de uma só vez 14.700 de seu povo, por causa da revolta de Coré. Assim, ele reafirma o poder sobre o seu povo e impõe uma submissa e amedrontada adoração. O resgate dos primogênitos. Números capítulo 18, versículo de 15 a 17. Tudo que abrir a madre, e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, santos são.
O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O Senhor deseja o sacrifício de homens e animais, abrindo algumas exceções para os primogênitos. Esses poderão ser recuperados após um mês através do pagamento de 5 ciclos, 57 gramas de metal valoroso, moeda. Se o destino para os primogênitos de vacas, ovelhas ou cabras era ter seu sangue espalhado pelo altar e sua gordura queimada, qual seria o destino dos homens oferecidos em holocausto? Muitos religiosos afirmam que eles seriam sacerdotes e que destinariam a vida a essa tarefa. Porém, qual seria o motivo do Senhor se referir a ele como carne igual aos dos animais em holocausto? Toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais. Tirando água da rocha. Números, capítulo 20, versículo de 2 a 11. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Para matar a sede do seu povo, entra novamente em ação a vara mágica de Moisés e do Senhor, realizando mais um fantástico milagre. Porém, é possível chegar à conclusão que a vara não funcionaria em qualquer rocha, mas em uma específica, a rocha. Pois não foi dito assim: falai a qualquer rocha, mas sim falai a rocha. Uma rocha em especial, possivelmente já preparada para verter água ao toque da vara. Também não podemos afirmar que ela fornece água ilimitadamente, já que foi dito: e saiu muita água, o bastante para matar a sede dos homens e animais, mas não o suficiente para não cessar de jorrar. É claro que, em se considerando o poder de uma divindade maior, nada disso seria impossível de se realizar. Porém, não foi a ação divina que brotou a água da rocha, mas sim a ação da vara, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. Moisés solicita passagem ao rei de Edom. Números, capítulo 20, versículo 14 a 21. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Existem nessa passagem 2 pontos interessantes a serem analisados. O primeiro é a afirmação de Moisés, através de seus mensageiros, de que quem retirou os israelitas do Egito foi um anjo enviado pelo Senhor, e não o próprio Javé. E o segundo foi o fato de o povo escolhido ter que se desviar da sua trajetória por força da não permissão de sua passagem pelo reino de Edom. O Senhor novamente submete seu povo às vontades de um soberano terreno. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Números, capítulo 20, versículo 23 a 29. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem, nas águas de Meribá. Toma a Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or,
e despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. O Senhor determina que Arão não viverá mais entre os seus companheiros, e será recolhido a seu povo. Mas a que povo o Senhor estaria se referindo? Arão já não se encontrava no meio do seu povo? A palavra recolhido teria sentido de levado de volta, mas afinal, qual teria sido a causa da morte de Arão? Arão pertencia, junto com seu irmão, ao povo dos céus. Assim, ele teria sido recolhido por Javé para junto dos seus semelhantes seres celestiais? Arão teria sido morto da mesma forma que seu irmão Moisés, por desobediência às ordens do Senhor de falar à rocha para obter água? Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. E ter batido 2 vezes nela para conseguir essas águas? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha por 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. Mas que rebeldia seria essa para merecer a pena de morte? Seria o fato de expor o poder da vara em superioridade ao do Senhor? E por que não ocorreu a mesma coisa com Moisés nesse momento, já que foi ele, e não Arão, quem bateu na rocha? As vestes sacerdotais de Arão seriam vestidas em seu filho, oficializando a transferência do cargo. Mas e o corpo? Teria sido enterrado ali mesmo, no Monte Or, ou teria sido levado por Moisés e seu sobrinho Eleazar para ser velado pela comunidade? A passagem não demonstra isso. Veja. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Somente desceram Moisés e Eleazar, e o povo só perceberia que Arão não vivia mais pelo fato de Eleazar estar vestindo suas túnicas cerimoniais. A morte de Arão seria apenas o fim do seu corpo físico. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Fila da mãe. Repetindo. Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Novamente o povo de Israel murmura contra a situação de sofrimento existente. Desta vez ele afirma que o pão oferecido pelo Senhor era de qualidade fraca e sabor ruim, e novamente o Senhor castiga-os, desta vez se utilizando de serpentes. Apesar dessa versão chamá-la de serpentes ardentes, em outra tradução elas são chamadas de serpentes venenosas. Segundo alguns estudiosos, as serpentes eram chamadas de ardentes devido à grande febre que provocavam em quem picasse e a ardência no local da picada. Provavelmente essa serpente seria a víbora tapete, serpente que pode atingir 80 cm de comprimento, que vive entre as rochas do deserto e cuja picada é ardente. Porém, o mais interessante está na maneira em que o Senhor propõe a cura para a mordida da serpente venenosa. Uma simples olhada para uma escultura em metal na forma de uma serpente lhes garantiriam a sobrevivência contra os efeitos mortais do veneno das serpentes.
Novamente, o Senhor se utiliza de um objeto para realizar mais um dos seus milagres. Para muitos religiosos, essa passagem nada mais é que uma figurativa comparação dessa serpente na haste com Jesus Cristo na cruz, baseados em João capítulo 3, versículo 14 a 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, vejamos o que fez Ezequiel em Segundo Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neuastã. Então, o que João quis dizer é que Jesus seria posto no madeiro da mesma forma que a serpente. Porém, seu propósito seria outro. Seria de libertação da idolatria a falsos deuses. A frase "assim importa" condiciona uma situação de necessidade. Portanto, se fez necessário que Jesus fosse posto da mesma forma que a serpente no madeiro, para que o povo não continuasse em erro, servindo de exemplo tanto para os judeus como para toda a humanidade, da necessidade de se voltar para o verdadeiro Deus e ganhar a vida eterna. Na cruz, Jesus se coloca no lugar da serpente, em grandiosa oposição ao seu poder maligno, e representa a verdadeira cura, de maneira espiritual, livrando a humanidade dos seus pecados e ofertando a salvação aos que cultivassem a fé em Deus, seu Pai. Não vou entrar aqui no mérito da questão da idolatria a imagens, tão vigorosamente discutido entre os cristãos, católicos e evangélicos, pois considero um assunto de menor importância. Determinei ao que poderíamos interpretar diante da imagem da cobra suspensa em uma vara. O símbolo da medicina é o bastão de Asclépio, ou Esculápio, deus grego da medicina. Em seus templos eram criadas serpentes consideradas sagradas, que curavam quase todas as doenças. Uma lenda sobre Hipócrates conta que uma cobra enrolou-se no seu cajado e teria tentado picá-lo. Ele olhou para a serpente e disse: "Se queres me fazer mal, de nada adiantará que me firas, pois tenho no corpo o antídoto contra a tua peçonha. Se estás com fome, te alimentarei." Então ele pegou a taça onde fazia mistura de ervas medicinais, colocou leite e ofereceu à serpente. Esta desceu do cajado, enrolou-se na taça e bebeu leite. Dessa lenda criou-se o símbolo da farmácia, a cobra envolvendo a taça, e o símbolo da medicina, a cobra em volta do cajado. Duas cobras em voltas do cajado também é uma forma simbólica da representação do DNA humano. Portanto, podemos fazer uma grande analogia entre o episódio no deserto e a história mitológica de Asclépios, que possuía o poder da cura e até mesmo da ressuscitação, sendo por isso morto como um raio enviado por Zeus. Seu símbolo remete ao poder curativo da serpente, onde o seu veneno tinha o domínio da vida e da morte. A deusa Atena teria lhe dado o sangue mágico da górgona, monstros femininos com cabelos de cobra, a famosa Medusa, que podia transformar tudo vivo que via em pedra. Assim, o sangue que corria pelo lado esquerdo podia tirar a vida de alguém, e o do lado direito ressuscitava os mortos. A serpente de bronze ainda foi adorada por 700 anos pelos israelitas, e acabou por desviar Israel à apostasia. Os israelitas tinham uma grande facilidade em adorar as graças divinas acima do seu Deus.
como nesse exemplo. E Gideão disse um éfode, manto ou xale, roupa sacerdotal, e pô-los na sua cidade, em Ofra. E todos o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Porém, também é muito estranho que o Senhor se utilize dessa imagem para impor uma submissão, uma obediência, uma adoração. Desde o início, a serpente é símbolo do mal. Em Gênesis, a serpente aparece enrolada ao redor da árvore da vida e leva o homem à perdição. Porém, ela não é mais vista como um poder negativo e destrutivo que provocou a expulsão do paraíso. Ela subverte-se em poderes de cura e vida. Como seria possível entender que o Senhor tenha provocado essa situação? O ser que criara a situação da primeira imagem, a serpente do Éden, seria o mesmo da serpente de metal no deserto? É preciso lembrar que Javé já tinha realizado um ato que fazia referência a um bastão e uma serpente em Êxodo 4:20. E o Senhor lhe disse: "O que você tem em sua mão?" E este respondeu: "Um bastão." E foi-lhe dito para pôr o bastão no chão. O bastão estava no chão e transformou-se em serpente. E Moisés cobriu-o antes. E o Senhor disse a Moisés: "Ponha a mão sobre ele e pegue-a pela cauda." E ele pôs a mão sobre ele e a pegou pela cauda. E ela transformou-se em um bastão em sua mão. Simbolicamente, tudo isso é muito estranho. Balaão, a jumenta e o anjo. Números, capítulo 22, versículo de 20 a 31. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: "Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que te disser." Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes?" E Balaão disse à jumenta: "Por que zombastes de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria." E a jumenta disse a Balaão: "Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo?" E ele respondeu: "Não." Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Balaque, sabendo que os amoreus seriam derrotados pelos judeus, resolveu contratar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão aceitou a proposta, montou em uma jumenta e encaminhou-se ao acampamento judaico para fazer uma espécie de encantamento ou bruxaria. Um anjo enviado por Deus, de espada em punho, surgiu para matá-lo. Balaão, porém, não pôde ver o anjo, mas sua jumenta sim, e parou assombrada. Balaão começou a espancá-la. Diante da situação, o anjo do Senhor fez com que ela falasse, e ela recriminou Balaão. Ela o convenceu que ele não poderia seguir em frente, do contrário morreria nas mãos do anjo. Seria essa história um conto mitológico ou estaria aqui mais uma manifestação tecnológica? Esses encantamentos realmente funcionariam ao ponto de o próprio Javé se preocupar com seus efeitos? Animais falando na Bíblia e em outros textos sagrados não é nenhuma novidade. A serpente do paraíso, assim como a jumenta de Balaão, seriam apenas instrumentos nas mãos de seres celestiais que os utilizariam para passar alguma mensagem, como que um ventríloco faz com seu boneco. Não seria correto afirmar que tais animais já falariam anteriormente, mas como não achar estranho a calma com que esses personagens, Eva e Balaão, lidaram com o fato de um animal irracional estar à sua frente falando naturalmente a sua língua? Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Números, capítulo 25, versículo de 1 a 18. E Israel deteve-se em Sitim,
e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreriam daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto disse: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Todas as pessoas que transgrediram contra o Senhor sofreram a punição da morte pelo enforcamento. Os moabitas idolatravam Baal-peor, o que provocou a ira do Senhor, que, como já vimos anteriormente, não aceita concorrência. Observem que o Senhor deseja que tal punição seja executada diante do sol. Seria uma afronta ou uma homenagem ao astro-rei, ou apenas uma execução ao ar livre, na frente de todos. Foram mortos nesse dia 24.000 pessoas. A punição chamada aqui de praga só cessou quando o neto de Arão, Finéias, matou um homem israelita e uma mulher moabita com a sua lança. E assim o Senhor, em reconhecimento a tal prova de obediência, firma um novo pacto de paz. O Deus do povo de Abraão troca chacina por fidelidade e obediência sem restrições. A desculpa é que, matando quem estivesse contaminado pelos costumes degradantes dos moabitas, idolatria e prostituição, livraria a tribo de Israel da perversão e perdição. A ira do Senhor era educativa e salvadora, mesmo que levasse muitos ao destino final da morte. Era essa a ideia que ele desejava que fosse aceita. Javé anuncia a morte de Moisés. Números capítulo 27, versículo de 12 a 17. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Albarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribar, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés também será recolhido ao seu povo, assim como foi seu irmão Arão, e novamente temos aquela impressão que eles não pertenciam à grande nação que guiavam. Eles eram realmente de outro lugar ou de uma outra dimensão? Javé anuncia a Moisés que ele não entrará na terra santa e que morrerá vendo-a de um monte. Representaria a sua morte a conclusão de sua tarefa? Ele morreria em corpo e seu espírito se destinaria ao seu verdadeiro lugar de origem, ao lado do seu povo celestial? O Senhor induz-nos a crer que Moisés não entrará na terra prometida por ter desobedecido às suas ordens no episódio do deserto de Zim, onde ele bate 2 vezes na rocha para que dela brote água, ao invés de apenas ordenar, falando à rocha como tinha lhe determinado o Senhor.
o que provavelmente despertou a insatisfação de Javé, já que seria Moisés quem levaria as glórias e não Javé, pelo milagre das águas da rocha. Fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante de seus olhos. Em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 5, Moisés aparece com o profeta Elias junto a Jesus, para Pedro, Tiago e João. E Pedro questiona Jesus se não deveria fazer um altar de adoração ou uma tenda de descanso para os três, portanto colocando-os em um mesmo nível de adoração e reforçando a origem celestial de Moisés e Elias, pois foi dito que Moisés teria voltado aos seus. E é interessante observar que o profeta Elias não morreu, mas foi arrebatado. Teria ocorrido o mesmo com Arão e Moisés? Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Em Lucas, porém, é revelado que possivelmente esta tenha sido apenas uma ilusão ou fantasia coletiva de Pedro, Tiago e de João, devido ao sono profundo do qual acabavam de despertar. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 35. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que o cobriu com a sua sombra, e entrando ele na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi.